Um dos últimos retratos do primeiro mártir da igreja primitiva teve a notável presença do Santo Espírito na vida dele. Atos capítulo 1, versículo 8 fala sobre isso. Ao olharmos nessa noite sobre a presença do Espírito Santo participante no fim da existência do servo de Deus Estevão, não podemos ignorar que este homem cultivou uma vida na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus. A primeira citação que temos sobre Estevão é que estava entre os 7 escolhidos para servirem à mesa, Atos capítulo 6, 3. E como os demais, além de possuírem boa reputação e sabedoria, também eles eram homens cheios do Espírito Santo. Estevão, ele foi um instrumento usado por Deus no seu tempo, cumprindo assim as manifestações sobrenaturais de Deus, os prodígios e os grandes sinais que Deus operou através daquele servo. Atos capítulo 6, versículo 8 fala sobre isso. Sua vida cheia do Espírito Santo despertou algumas disputas entre os libertinos, sirineus e alexandrinos e outros do seu tempo, onde todos foram incapazes de resistirem à sabedoria que fluía da vida de Estevão. Tudo por causa da grande influência do Espírito Santo atuando na vida daquele homem. Atos capítulo 6, 9 e versículo 10. Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Amém. Essa é a nossa tese, todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Talvez você pergunte nessa noite, pastor, como eu posso estar cheio do Espírito Santo, em um mundo tão tenebroso que vivemos, em um mundo tão horrível em que vivemos? Sabemos que toda a humanidade é pecadora, no qual eu também sou um pecador. Como eu posso estar continuamente cheio do Santo Espírito de Deus? Irmãos, podemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, sendo batizado pelo Espírito Santo. Como isso? Sendo batizado pelo Espírito Santo. Jamais podemos confundir o batismo do Espírito Santo com estar cheio do Espírito Santo. Muitos estão confundindo essas duas coisas. Ser batizado pelo Espírito Santo é o momento que você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento, então, você é batizado com o Espírito Santo. Ele habita em você. Todos que já passaram pelas 8 lições do discipulado cristão em nossa igreja, uma das lições foi essa. É sobre o batismo, e no batismo nós aprendemos que o batismo do Espírito nada mais é do que receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Algumas denominações, infelizmente, não entendendo a Bíblia, a palavra de Deus, deturbam isso, dizendo que ser batizado do Espírito Santo é você falar em línguas e outros sinais da época que era para a procriação da igreja do Deus vivo, que deixou de existir com o tempo. Então, estar sendo batizado pelo Espírito Santo não é o mesmo estar cheio pelo Espírito Santo, mas para uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, ela tem que ser salva em Cristo Jesus, ela tem que, em primeiro lugar, crer que Jesus é o Senhor e o Salvador da vida dela. Só assim ela vai poder então estar cheia do Espírito Santo. O batismo no Espírito, olha lá comigo, é o ato de sermos colocados no corpo de Cristo, mediante a nossa salvação, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Se vocês quiserem também, vocês podem ler Gálatas 3, 27 e Gálatas 3, 27, para conferir ali então com esse trecho. Lembrando que esse ponto A, o B ou C é tirado de uma das 8 lições do nosso discipulado cristão,
que fazemos aqui. B, colocado no corpo de Cristo, porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Leia também Gálatas 3, 27. Novamente. C, identificando com a morte de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. Pode ler também Romanos capítulo 6, 3 a 4. Então o batismo no Espírito Santo é o ato de sermos colocados no corpo de Cristo. É o momento em que você passa a fazer parte da família de Deus. Quando você passa a fazer parte, então, da igreja que um dia será arrebatada pelo nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, amém, irmãos? Então, o batismo do Espírito Santo é aquele dia em que você ouviu pela primeira, ou segunda, ou terceira vez o Evangelho, mas você então deu o teu coração, derramou a tua alma diante do Senhor, reconhecendo que é um pecador e crendo que Jesus é um grande Salvador, amém, irmãos? Para uma pessoa ser cheia do Espírito é o primeiro requisito, é ser colocado na família de Deus, porque a palavra de Deus diz que nem todos somos filhos de Deus. O que eu quero dizer? Todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente, como diz Efésios capítulo 2, 8 e 9, ou melhor, capítulo 2, de 1 a 9, nascemos mortos espiritualmente. Essa morte aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando Deus avisou, olha, se vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Eles não morreram imediatamente, fisicamente, eles morreram espiritualmente, naquele momento, eternamente, mas Deus, no seu divino amor pelo ser humano, então ele fez um plano, de enviar o Filho dele a este mundo para morrer por nós, e nós podemos ver várias sombras de Cristo no Velho Testamento, como no momento em que Deus sacrificou um animal, retirou a pele dele e vestiu Adão e Eva, simbolizando ali que Cristo salva o pecador, amém, irmãos? Naquele momento então, eles passaram novamente a fazer parte da família de Deus, e nós concluímos essa tese, com João capítulo 1, versículo 11 e 12, mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam, ou seja, Jesus, sendo judeu, ele veio ao mundo para salvar o povo judeu em primeiro lugar, mas eles rejeitaram Jesus Cristo como Messias, e no versículo 12 de João capítulo 1 diz, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber, olha aí a condição, se creres de coração que Jesus é o Senhor. Mas ali podemos notar que a pessoa é transformada, feita em filho de Deus, então ela nasce novamente, espiritualmente, e faz parte da família de Deus. Para isso, irmãos, precisamos, ou melhor, para você que ainda não aceitou a Cristo, você precisa tomar 3 passos para mudar a sua vida eternamente. Como? Olhando para as 3 cruzes no Calvário. Primeira, a cruz da negação. Olha lá Lucas 23, 39, diz assim, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Infelizmente, o ser humano é incrédulo, e nós podemos observar isso quando a gente volta lá no passado e vê os próprios filhos de Deus acompanhando ele no deserto, o povo incrédulo, coração duro, quanto mais aqueles que não aceitaram a Cristo ainda, não creem. Jesus Cristo naquele tempo mostrou vários sinais e prodígios, deixando claro que Ele é Deus, que Ele era verdadeiramente Filho de Deus. Muitos estavam aos pés dele, aprendendo dele, ouvindo dele e sendo alimentado através dele, com o multiplicar de pães e peixes. E até o final da noite, muitos o seguiram, mas muitos daqueles que o seguiram
apedrejaram na via dolorosa, apontaram um dedo, condenaram, e entre eles, até mesmo esse malfeitor, ali, pronto para morrer, poderia entender que era a última chance dele, já que eu estou aqui, não basta eu crer, mas ainda assim, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, e a nós também, foi a resposta dele. Coração duro, incrédulo, é do homem. Mas podemos observar com isso a segunda cruz, a cruz da reconciliação. Lucas 23, 40, 41 e 42. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um negou a Cristo, o outro reconheceu o que ele era em primeiro lugar. Então, um dos primeiros passos para a pessoa aceitar Cristo é ver a sua própria condição de perdido, sendo conduzido para uma eternidade no inferno, em um lugar de tormento eterno. E todo aquele que não tem o Filho de Deus, permanece sobre ele a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36 fala sobre isso. Mas aqui nós encontramos esse homem reconhecendo que ele era realmente um pecador. Ele reconhecendo quem ele era e qual era a posição dele diante de Deus e daquele colega que estava também pendurado naquele madeiro. Eu e você temos culpa, nós somos culpados por estarmos aqui. Ele nenhum mal fez e está entre nós. Reconheça pelo menos isso. É interessante que ele não só repreendeu, mas praticamente ele tentou evangelizar aquele homem, dizendo para ele: olha bem, veja, ele não tem mal nenhum, ele de fato é Deus. Tanto é que ele conclui dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A palavra Senhor é uma palavra de respeito para aquela época, entendendo a posição daquele homem. Ele realmente era Deus, e ele entrando no céu, sabendo então que ele era o único que podia dar entrada para outra pessoa estar junto com ele também no céu. Muitas vezes há pessoas que ouvem o Evangelho e não deixa Deus trabalhar no seu coração, coração duro. Mas feliz é aquele que reconhece que é um pecador, que é um miserável pecador como eu, e que somente há um grande Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E a terceira cruz, a cruz da redenção, Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só Cristo pode salvar. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Ele é a nossa ponte, Ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele é Deus. Após a salvação, irmãos, nós podemos estar cheios do Espírito Santo, praticando o segundo ponto, que é enchendo-se da palavra de Deus. Atos capítulo 6, versículo 3. Enchendo-se da palavra de Deus. Como eu vou ficar cheio da palavra de Deus? Olha lá o que diz o versículo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Estevão, ele era cheio da palavra de Deus. Algo que percebemos na defesa de Estevão, que fez a si mesmo, é o reconhecimento da palavra de Deus. Ele faz um passeio, desde os patriarcas até os profetas, no capítulo 7, sintetiza todo o Antigo Testamento. Ele tinha poder,
mas tinha o conhecimento da palavra de Deus. Não podemos divorciar a Bíblia do poder de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é ligado com o poder de Deus. Ambos precisam andar juntos. Parece que muitas vezes aquele que tem o poder não tem a palavra, e aquele que tem a palavra não tem o poder. Não deve ser assim, irmãos. Mas isso era evidente na vida de Estevão, um homem cheio da palavra de Deus. Ele discorreu desde os patriarcas até aos profetas, e quando ele chega ali nos profetas, ele aponta o dedo, e são vocês os que crucificaram o Salvador. Pregou a palavra de Deus, mostrando conhecimento pela palavra de Deus. É importante você gastar tempo com a leitura da palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes eu tenho falado esse tópico aqui na igreja? Quantas vezes nas minhas mensagens eu tenho destacado o valor da leitura bíblica diária? Como você vai estar cheio do Espírito, crescer espiritualmente, se você não ler continuamente a palavra de Deus, dentro do seu lar, no trabalho, aonde você estiver? Teve uma certa senhora em um dos meus ministérios, que ela desejava muito ser professora na escola dominical, e eu perguntei para ela: a irmã tem conhecimento do Velho Testamento? Já leu os livros do Velho Testamento ou do Novo? Conhece histórias do Antigo Testamento, para que então Deus possa usar a irmã na escola da IBD? Ela falou assim: pastor, eu nunca li o Velho Testamento, mal li o Novo. Eu falei assim: irmã, então leia a Bíblia, procure crescer através da palavra de Deus, para que Deus possa te usar na igreja local. Muitos querem ser usados, irmãos, mas infelizmente não estão capacitados, porque não buscam conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nada mais é do que uma carta aberta de Deus. Quanto mais lemos a Bíblia, mais conhecemos sobre o nosso Deus, mais aprendemos sobre o nosso Deus, mais ficamos cheios do Espírito Santo. Um importante alicerce da vida cristã é fundamentá-la na confiança que a Bíblia é suficiente para todos, ou melhor, para todas as nossas necessidades. A Bíblia, ela é suficiente para todas as nossas necessidades. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, Paulo diz a Timóteo qual o propósito desse livro: tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muitas vezes enfatizamos o verso 16, mas nenhuma dessas utilidades de ensinar, corrigir, redarguir e instruir na justiça ocorre se não cumprir o seu propósito, que é fundamentar a sua vida cristã na palavra de Deus. Amém, irmãos? Nada substitui a palavra de Deus neste mundo. O objetivo da Bíblia é levar o crente então à perfeição. Amém? O objetivo da palavra de Deus é nos tornar perfeito diante de Deus e dos homens. E para ilustrar esse objetivo, podemos descobrir alguns símbolos que Deus usou para ilustrar a sua palavra, a Bíblia. Veja lá o primeiro. O primeiro símbolo é a semente. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ela tem vida em si mesma. Amém, irmãos? Ela é maravilhosa. Quando você a lê, ela fala com você. Você conversa com a palavra de Deus. Ela enche o teu coração. Ela transborda o teu coração. Ela transforma a sua vida de imediato. Antes de aceitar Cristo, eu lia a palavra de Deus e não a compreendia.
Depois que eu aceitei a Cristo, comecei a entender a palavra de Deus. E esse é um grande sinal se de fato você é ou não filho ou filha de Deus. Porque aqueles que são de Deus, ouvem a sua voz e obedecem. E entende a voz de Deus. Amém? Entende a voz de Cristo. Por isso é maravilhoso você aproveitar essa semente, colocar no solo do teu coração, cultivar essa semente, para que ela germine e dê frutos, amém? Pastor, o meu solo muitas vezes está ruim, e ele fica ruim de fato por causa dos nossos pecados, mas a palavra de Deus é uma semente que nos purifica, amém? Que transforma o nosso coração, que limpa novamente, ao ponto de ser considerado como uma criança recém-nascida, que não tem pecado nenhum aos olhos de Deus, por sua inocência. Olha, então ela dá vida, ela regenera o ouvinte. O segundo símbolo é o espelho. Olha lá, quando olhamos para o espelho, enxergamos quem? Nós mesmos. Quando eu estou com o cabelo comprido, feio, eu não gosto de me olhar no espelho, não é? Agora, quando eu corto o cabelo, ajeito, tudo bem. Lá vou eu na frente do espelho. E o espelho é algo muito importante, porque você vai olhar e ver como que você está, para depois você então sair e entrar na presença de outras pessoas. A minha mãe, ela tinha um problema muito grande com espelhos. No final da vida dela, ela tampou todos os espelhos da casa com pano. Ela não gostava de se ver mais no espelho. Foi um tempo difícil para ela, mas o espelho nada mais reflete o que somos por dentro. Olha lá Tiago 23-25, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, irmãos? Tiago, ele está falando de sofrimentos. Tiago demonstra que através da Bíblia nós podemos descobrir um fim proveitoso, quando podemos descobrir quem nós realmente somos através da palavra de Deus. Sim, quando nós contemplamos o espelho da vida, nós vamos enxergar somente tristeza, pesares, mas junto com isso, nós podemos ver que Deus quer nos moldar, quer nos transformar, quer trazer de volta a nossa alegria, amém, irmãos? Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do conhecimento da palavra de Deus, ao ponto que você entenda que Ele quer renovar a tua vida, Ele quer renovar a tua alegria. Eu lembro muito bem de Salmo 51, ali Davi, ele demonstra a dor causada pelo pecado, ele diz que os seus ossos doem, ele reconhece o que ele é diante de Deus, mas no versículo 10 ele diz: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Como? Perdoando o meu pecado. Então a palavra de Deus, apesar de ser um espelho e mostrar o que realmente nós somos, nos leva aos pés de Cristo, amém? Nos leva até ao Senhor, e clamamos ao Senhor: Senhor, renova em mim, me perdoa, me coloca de pé novamente, me dá novamente aquela chance. E Deus, irmãos, é um Deus de muitas chances, amém? De muitas chances, e eu sou testemunha disso. Quantas chances Deus não me deu, ou melhor, me deu, quantas? Não era para eu estar aqui. Irmãos, se atrás de mim, ou nesta tela, mostrasse a minha vida para os irmãos, que vergonha, que vergonha. Eu creio que não é diferente muitas vezes com cada um de nós, porque somos pecadores, mas a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo em nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, de toda a transgressão, amém? E Ele diz que Ele lança no mar do esquecimento, e Ele já não mais se lembra, por amor ao nome dEle.
Isaías, capítulo 43, versículo 25 diz isso. Amém, irmãos? É muito bom isso. O terceiro símbolo é a lâmpada. Veja lá, Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119 é uma declaração do amor de Deus para nossas vidas. Cristo nos informa de que há um jogo entre luz e as trevas nesse mundo, mas Ele nos colocou na luz, amém? Porque Ele é a luz. Ele demonstrou o seu amor ali em João capítulo 1, e a luz veio aos homens, andou entre os homens, resplandeceu sua luz sobre as trevas, e chega ali no versículo 11, e fala que os seus não receberam, que foram os judeus, mas todos quanto receberam, foram transformados em filhos de Deus, passamos a ter luz, viver na luz, não somos da noite, somos da luz, amém, irmãos? E isso é maravilhoso, e é lâmpada para os nossos pés a palavra de Deus. Cada vez que você vai tomar uma decisão, abra a Bíblia, fale: Senhor, fale comigo sobre isso, e Deus, Ele responde, amém, irmãos? Ele mostra na palavra dEle qual passo você deve tomar, porque ela é luz para o nosso caminho, ela mostra onde devemos caminhar, e isso é maravilhoso para nossas vidas. Quarto símbolo é o alimento. 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A Bíblia, ela é um alimento completamente, perfeitamente suficiente para a nutrição espiritual da sua alma. Quando os meus filhos nasceram, o Felipe, no início, ele mamou muito pouco no seio da mãe, não deu 2 meses talvez, e ainda de uma forma esporádica, e depois ele caiu, para o leite em pó, e foram muitas latas para alimentar ele, e olha, acredite, o Felipe foi bem gordo, bem forte, ele era pequenininho e ele derrubava o pai dele no braço, ele era forte, é ainda, mas ele foi muito bem alimentado no início. Melhor seria se ele continuasse no leite materno. Não foi diferente também com a Beatriz, da mesma forma. Mas a palavra de Deus é alimento para nossas vidas. Quanto mais você ouve de Deus, quanto mais você aprende, quanto mais você lê a palavra dele, mais alimentado você fica. É triste quando deparamos com Paulo dizendo para uma das igrejas que ele tinha que tratar eles como meninos, porque eles não tinham crescido espiritualmente ainda, eles não tinham se alimentado da palavra de Deus, porque o homem espiritual é aquele que passa a comer a carne, coisa sólida, a carne espiritual, e não só ficar no leite. Tem alguns que nascem e ainda permanecem no leite por muitos anos, aí então somos forçados a desmamar eles, tirar eles o leite e mostrar que Deus tem um alimento mais sólido para eles, amém, irmãos? Por isso que nós somos uma igreja que preza pela palavra, pregação da palavra de Deus. Nós pregamos aqui doutrinas seríssimas da palavra de Deus, alimento sólido. Por isso você deve participar da EBD, da escola dominical, ela é muito importante. Todos os cultos são, mas a EBD você cresce espiritualmente, você ouve sobre estudos e às vezes perguntas são respondidas, dúvidas são esclarecidas pela palavra de Deus. Não é errado, irmãos, ler livros ou comentários ou livrinhos de ajuda para devocionais, mas eles não são verdadeiramente necessários quando deparamos com a palavra de Deus. A Bíblia, ela é completamente suficiente, amém? Para todas as nossas necessidades. O quinto símbolo é o fogo. Jeremias 23, 29 diz: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra?
Fogo é sempre símbolo de purificação, na palavra de Deus. É o meio que Deus usará para julgar a terra, no grande trono branco. Sabemos que hoje nós estamos aqui reunidos, mas se Cristo voltar daqui a pouco, talvez, seremos arrebatados, amém, irmãos? Seremos levados nas alturas, iremos nos encontrar com o Senhor. Infelizmente, quando nós estamos contemplando a glória de Deus, indo de encontro com Deus, atrás de nós vem uma grande devastação, que se chama a grande tribulação. Isso diz lá em Joel, que é triste, porque os nossos olhos veem a glória, mas por detrás fica um rastro de destruição, que é a grande tribulação. Serão 7 anos nessa terra, ficarão aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Porém, nós um dia vamos retornar. No final da grande tribulação, estaremos aqui com Cristo, reinando por 1000 anos, onde no início desses 1000 anos, Satanás será preso, acorrentado, e no final do milênio ele será solto por pouco tempo, será destruído e lançado no lago de fogo. Mas não acaba ali. Aí vai chegar o grande trono branco, o julgamento de todas as nações, de todas as eras, das nações pagãs. É ali que é separado, as ovelhas e os cabritos. É aquele momento em que será um grande momento de tristeza para aqueles que não aceitaram a Cristo, porque Deus ele vai retirar do inferno todos aqueles que não aceitaram a Ele, e vai então bater o martelo, julgados e lançados no lago de fogo. Mas aqueles que são filhos de Deus, permanecerá com Deus eternamente. O juízo de Deus é algo real e vai acontecer. Mas antes de chegar o milênio, pense hoje, se você realmente não tem certeza da salvação. Porque se hoje Deus cobrar a tua alma, infelizmente hoje você estará em um lugar de tormento eterno, esperando para ser lançado em um lugar pior, que é o lago de fogo. Pense bem nisso. O ouro solta suas impurezas quando é colocado sob alta temperatura. Os pratos temperados são mais resistentes a quedas, porque passam por altas temperaturas para se fortalecerem. Muitas vezes nós somos passados por provas, que chamamos provas de fogo. Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque eu estou passando por tão grande dificuldade na minha vida? Lembre-se, Deus tem um propósito, Ele quer te moldar, Ele quer te preparar para você ser grandemente usado, amém, irmãos? O importante é que você entenda que jamais Ele sairá do teu lado, seja qual for a situação da tua vida, do teu problema, Ele estará ao teu lado, até a consumação dos séculos. É uma promessa, e Deus, o que promete, Ele realmente cumpre. O objetivo de Deus é consumir o mal de nossas vidas e ao mesmo tempo fortalecer nosso caráter através da Bíblia, da palavra de Deus. O sexto símbolo, irmãos, é o martelo. Veja lá o martelo, olha. Jeremias 23, 29 diz assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como o quê? Martelo, que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é a única forma de quebrar o coração duro, esmiuçar o coração duro, amém, irmãos? É a única forma. Quando a gente volta, vai para o Novo Testamento e vê a primeira instituição ali, a segunda instituição, que é o casamento, nas bodas ali da Galileia, onde acaba o suco da uva, o vinho, havia 6 talhas, e aquelas 6 talhas representam o número do homem, o número 6, que é o homem, e aquelas talhas, elas eram de barro, representa a dureza do coração do ser humano, duro,
Mas quando Jesus pede para soltar a água, encher de água, a água simboliza a palavra de Deus que quebra esse coração duro, destrói esse coração duro. Então aquela água ali dentro daquele recipiente é transformada então em vinho, e o vinho na Bíblia simboliza a alegria da salvação, um novo ser. Só Deus pode fazer isso, amém? Só Ele pode quebrar o coração do ser humano e trazer a verdadeira alegria da salvação para aquele homem, amém, irmãos? Somente Deus pode fazer isso. Sempre novas metodologias têm surgido para tentar conquistar pessoas para Deus. Com isso, igrejas, elas têm tentado juntar carne com religião, e pessoas que pensam agradar a Deus, dançam então um rock para Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor, e o santo não se mistura com o profano, de forma alguma. Muitas pessoas procuram métodos para encher a igreja, e hoje as nossas igrejas, as tradicionais, por menos pessoas que tenham, ainda assim são pessoas firmes no Senhor, amém? Que realmente vivem a palavra de Deus e não desvia. Os líderes de igrejas assim acreditam que atrair pessoas para o Evangelho é usar de todos os meios para cativá-las, sem contudo confrontá-las. Esses líderes não vão mostrar para o povo um dos propósitos deste livro: quebrar o orgulho do homem pecador. Muito se fala de prosperidade, de cura, pouco se fala de que Cristo salva e que o homem é de fato um pecador. Muitos não querem ouvir a mensagem de Deus, uma mensagem corretiva, que corrige o coração do homem. Eu não quero, porque aquela igreja, ela pega no meu calo, ela vai direto na minha ferida, e eu não quero viver isso agora. Mas muitas igrejas estão enchendo de pessoas, mas pessoas vazias, sem o Espírito Santo. Do que adianta igrejas cheias, mas vazias do Espírito Santo? Devemos sim crescer, mas com qualidade para o nosso Deus, amém, irmãos? Com qualidade para o nosso Deus. Deus usa esse símbolo, o martelo, para mostrar que a sua palavra tem completo poder para quebrar a resistência do ouvinte. Não importa quão sábio você seja, não importa quanto você se julgue espiritual, a Bíblia é o meio de Deus para quebrar o coração e tocar no mais íntimo das pessoas. Estevão usou a palavra de Deus como um martelo na penha para quebrar aqueles corações, descorrendo desde os patriarcas até os profetas, chegando na cruz que é Cristo. E por último, um dos símbolos mais ricos sobre a suficiência da palavra de Deus, foi escrito para levar o salvo à perfeição, é a espada. Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Terceiro e último, estar cheio da visão celestial. Atos 7:55 e 56 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Bem próximo do seu apedrejamento, Estevão vê então os céus abertos e Jesus de pé. Você consegue imaginar aquele homem, depois de pregar com fé, com vigor a palavra de Deus, tirarem a sua vestimenta, arrastarem ele para fora daquele sinédrio, para começar a apedrejá-los?
Você já parou para imaginar o tamanho das pedras que foram de encontro com o corpo dele? Era algo normal, às vezes até acontece nos dias de hoje, no Oriente. E as pedras poderiam ser pequenas ou grandes, mas aquele homem não olhou para as pedras, mas olhou para Deus. Irmãos, com isso devemos aprender a deixar de olhar para as circunstâncias e fitar os nossos olhos em Cristo, amém? Pare de olhar para os problemas somente, para as dificuldades, e olhe para Deus. Olhe para Deus. Infelizmente nós reclamamos, ou muitas vezes nós retornamos com a mesma pedra quando alguém nos ataca, e não sou diferente, irmãos. Se eu tivesse na situação de Estevão, quando atacasse a primeira pedra, eu ia abaixar, pegar a outra e acertar na cabeça de alguém, eu ia devolver a pedra. Muitas vezes nós agimos assim na vida cristã, ao invés de demonstrar amor, nós demonstramos aquilo que o nosso coração está cheio, e começamos a atacar, tentar combater aquela situação de uma forma errada. O homem, olha lá, letra A, o homem cheio do Espírito tem, na sua visão, Jesus como foco na vida dele. Ele vê as coisas numa perspectiva celestial. Os céus para ele estão desnudos. A situação em volta era crítica, muito ódio, raiva, rancor no coração, injustiça, ranger de dentes, ao ponto de querer apedrejá-lo. Entretanto, Estevão viu o céu. Uma pessoa cheia do Espírito terá uma perspectiva adequada da situação da vida. Quais são as pedras no seu caminho? Quais são os problemas que tem deparado com a sua vida? Muitas vezes as pedras nos machucam, mas olhe para Cristo, amém, irmãos? Olhe para Deus, Ele é o único que pode realmente resolver os teus problemas. Não tente enfrentar os problemas do seu jeito, busque a Deus em primeiro lugar. B, Ele está cheio de amor. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, intercedeu pelos seus agressores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras que Jesus Cristo falou na cruz. Pediu a misericórdia, clamou para que o Senhor não considerasse tal pecado. Era cheio do Espírito, portanto cheio de amor. Assemelhou-se a Jesus quando pediu perdão daqueles que o crucificaram. Muitos que pensam ser cheios do Espírito são cheios de si, egoístas. Estevão, sofrendo dores agudas, intercedeu ao outro e não a si mesmo. Ele era, de fato, um seguidor de Jesus, cheio do Espírito Santo. Quantas pedras tem nos acertado? Não ataque, apenas diga: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Haja com amor. Amém, irmãos? A tendência, muitas vezes, de irmãos, é brigar entre eles. Algumas igrejas, não é o nosso caso, mas fazem trincheiras dentro da igreja e começam guerras. Não é, de fato, a vontade de Deus. Deus, Ele falou que o maior dom qual é? O amor. Um pelo outro. Um pelo outro. Se você não amar o teu irmão, você está mentindo, dizendo que é filho de Deus. Ame o teu irmão, apesar da situação. Amém, irmãos? Amém. Apesar da situação. E por último, ele sabia padecer então com amor a Cristo. Ele soube padecer, sofrer por amor ao nosso Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, no qual eu e você desejamos ser. Amém, irmãos? Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso conhecimento, para que possamos ser usados por Ele no nosso dia a dia. Amém?